Olá pessoal, aqui é o Durval Tabachi, sou usuário de ArchiCAD já há um bom tempo, algumas décadas. Alguns de vocês me conhecem como professor e desenvolvedor de linguagem de programação GDL, que é a linguagem de programação interna do ArchiCAD, mas hoje eu queria falar com vocês de outro assunto. Um amigo me pediu para me dar umas dicas de como usar os filtros de renovação, então resolvi gravar esse vídeo rapidamente para explicar para ele e para quem mais, e compartilhando aí com quem mais estiver interessado. O que é o filtro de renovação? É um recurso das versões mais recentes, criado principalmente para quando você está trabalhando num projeto de reforma, né? Que é o caso desse projeto que a gente está vendo aqui, um dos layouts dele. Eu vou dar uma ampliação nesse canto aqui, onde a gente vê duas plantas. A de cima tem a situação atual com paredes a demolir, que são essas em amarelo, e a de baixo é a situação pretendida, com as paredes a construir marcadas em vermelho. Essas paredes que não estão coloridas são as paredes existentes a permanecer. E como é que a gente faz isso? É um trabalho de duas etapas. O primeiro, de classificar os elementos nos diferentes estados, e o segundo, de filtrar esses elementos para aparecer do jeito que você quiser, né? Que você pode usar isso aí depois nas vistas. Então eu vou aqui para a janela 2D principal do ArchiCAD, vou abrir a paletinha que a gente vai usar aqui, que é a de renovação, e você vê aqui que tem 3 botõezinhos representando os estados. O estado existente, que são essa parede de tijolinhos, o estado a demolir, que é esse tratorzinho, e o estado a construir, que é um guindastezinho. Para classificar os elementos, se eles já estão criados, basta selecioná-los, né? E clicar o botãozinho correspondente. Outra forma de classificar eles é entrar nas definições do objeto. Você vai ver que tem a seção aqui de classificação e propriedades, e lá dentro tem a seção renovação, então você pode mudar o estado deles aqui dentro também. Uma vez todos os elementos classificados, os filtros de renovação já estão funcionando, que são esses aqui. Né? Eu estou vendo aqui a planta da situação pretendida, né? Situação planejada. Se eu mudar aqui para a planta existente, eu vejo a situação da casa antes da reforma, né? E assim por diante. O ArchiCAD já vem com alguns filtros de renovação por padrão. Esses aqui que estão em inglês na minha lista são os que vieram por padrão. Eles estão em inglês porque eu usei uma versão anterior do ArchiCAD para desenvolver esse projeto, que era em inglês. Então daqui eu tenho a planta de demolição, aqui eu tenho depois da demolição, ou seja, só as coisas que vão permanecer construídas, né? Aqui eu tenho as novas construções. Eu alterei esse filtro para mostrar não só as novas construções, mas também as coisas que são a permanecer, né? As existentes que vão permanecer. Eu achei que seria mais informativo dessa forma, e assim por diante. Você pode editar à vontade esses filtros para eles refletirem as características, o visual que você deseja, e pode também criar novos. Eu criei alguns novos que a gente já vai ver aqui, né? Então vamos ver essas opções do filtro de renovação. A parte mais importante é você, no filtro que você está editando, você decidir se cada um dos estados serão mostrados escondidos ou mostrados com sobreposição gráfica. Por exemplo, aqui, nesse filtro das novas construções, eu estou mostrando os elementos existentes, certo? Estou escondendo os elementos a demolir, estou mostrando os novos elementos com sobreposição. Né? Então tem essas 3 opções. No caso dos novos elementos, eu seleciono sobrepor, que eu mostro com uma sobreposição gráfica. E o que é a sobreposição gráfica? É o que deixa ele aparecer vermelho. Se você quiser mudar de cor tudo, você vai aqui
nas regras de sobreposição gráfica. No caso dos novos elementos, você vê aqui que eu decidi que ele teria essa trama de tijolo comum e traçado com essas penas aqui, né? Isso em 2D. Você pode usar a sobreposição gráfica também no 3D, que é um recurso bem interessante para demonstrar as fases de um projeto, e até tem usos criativos que facilita muito o trabalho em certas formas de apresentação. Por último, eu queria mostrar um filtro que eu criei para ilustrar um pouquinho a flexibilidade, um pouquinho só da flexibilidade do filtro de renovação, e dá para entender também direitinho o conceito por trás desse filtro de renovação. Os filtros de renovação não são outra coisa senão uma outra forma de filtrar os elementos do ArchiCAD, assim como a gente fazia com os vegetais. Fazia não, a gente ainda faz, né? A gente usa intensamente os filtros por vegetal, a gente liga e desliga os vegetais de acordo com o que a gente quer mostrar ou esconder. Os filtros de renovação simplificam, de certa forma, a criação de novos vegetais, porque, por exemplo, se você coloca todas as suas vigas no vegetal vigas, e você não tivesse o filtro de renovação, você ia ter que criar um vegetal para as vigas existentes, para as vigas a demolir e para as vigas a construir. O filtro de renovação permite que você elimine essa quantidade de vegetais e coloque todas as vigas no vegetal de vigas, e daí você vai filtrar a sua vista não pelos vegetais, mas sim pelos filtros de renovação. Eu criei aqui um filtro que eu chamei Esquema da Estrutura Nova. No 2D não tem muito sentido esse filtro. Ele foi criado para o 3D, que foi para gerar essa vista aqui, esse dock 3D, que eu vou mostrar para vocês assim que o ArchiCAD acabar de pensar. Cadê ela? Está aqui. Então, o que eu criei aqui foi o seguinte: eu queria mostrar para o pessoal da obra a parte estrutural nova, certo? Então, nos vegetais eu filtrei só os que têm elementos estruturais, ou seja, as vigas, as lajes, os pilares, e também esse reforço estrutural de estrutura metálica aqui, que tem vigas e pilares de estrutura metálica que foram necessárias de se implantar para eu poder remover as paredes de alvenaria que tinha embaixo das lajes. Essa casa foi construída lá pelos anos 50 e ela não tem estrutura de concreto, né, a não ser as lajes. As lajes são apoiadas direto em alvenaria maciça de tijolo, são os tijolões grandes ali de 25 centímetros. Aparece também aqui os blocos e baldrames da fundação nesse esquema. Então, pelos vegetais eu mandei mostrar só os elementos estruturais, e pelo filtro de renovação eu mandei mostrar só os elementos novos. E resulta nesse desenho aqui, que eu acho que é bastante informativo. E é isso aí. Espero que tenha ajudado aí a entender esse recurso, espero que vocês aproveitem bastante. Falou, abraço, tchau.